Olá, aqui professor Douglas Matavelli, disciplina de ensino religioso, e o conteúdo de hoje é cidadania. Vamos lá, vamos ver o que é cidadania. É exatamente o título. O que é cidadania? A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Este é o texto que eu vou enviar para vocês essa semana sob o título O que é cidadania? Vamos investigar um pouco mais o significado da palavra cidadania? Investigando, nós descobrimos que cidadania é qualidade ou condição de cidadão. Você tem cidadania, você automaticamente é um cidadão. Se você é um cidadão, você vive a cidadania. Cidadania é condição ou dignidade de quem recebe o título honorífico de cidadão. Ou seja, não sei se você que me acompanha agora já ouviu dizer de alguém que recebeu o título de cidadão mineiro, de cidadão capixaba, correto? E outros mais, de repente o nome de uma cidade onde você mora. Isso quer dizer que essa pessoa foi reconhecido por um serviço prestado àquele lugar. Cidadania ainda significa condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Preste bastante atenção, principalmente aqui nesta terceira partezinha, que diz que cidadania é a condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política do Estado. Percebam que quando começamos a investigar o significado da palavra cidadania, nós encontramos outras palavrinhas que são de grande valia compreendermos o seu significado para prosseguir então no estudo, na descoberta de o que é cidadania. Que palavras são essas, professor? A palavra cidadão e a palavra Estado. Cidadão é aquele que exerce cidadania. Cidadão é aquele que encontra-se na situação ativa de participante da vida política de seu Estado. Vamos observar, vamos investigar um pouquinho mais qual o significado dessas palavras, a palavra cidadão e Estado. Cidadão, quando a gente vai investigar, o significado de habitante da cidade. Vamos investigar um pouquinho mais? Indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos, por este quem? Pelo Estado, garantidos, e desempenha os deveres que nesta condição lhe são atribuídos. Correto? Cidadão também pode ser qualquer indivíduo ou sujeito. Quando a gente vai no dia a dia conversar, às vezes a gente pergunta, quem é aquele cidadão? Agora, veja este segundo ponto, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, desempenha os deveres, correto? Desempenha os deveres, porque todos nós temos não somente direitos, mas também deveres. Então a gente desfruta dos direitos e a gente pratica, realiza, desempenha
os deveres. E Estado, professor? O que é um Estado? O Estado, queridos, tem inúmeras... nós temos aqui inúmeros entendimentos e nós vamos discriminar alguns. Primeiro, situação social ou profissional de um indivíduo. É a situação ou a condição que se encontra uma pessoa ou algo. Por exemplo, o fulano está em estado de miséria, ou seja, ele está numa condição, ele está passando fome. Isso é uma condição a que a pessoa se encontra. Estado também pode referir-se ao espaço geográfico. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. O estado de Minas possui tantos metros quadrados, quilômetros quadrados, não é isso? Agora, o estado, no sentido que nós estamos nos referindo aqui hoje, é o quê? Um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. É o conjunto das instituições, ou seja, governos, armadas, funcionalismo público e etc., que controlam e administram uma nação. Então, quando eu sou um cidadão, eu estou em plena atividade dos meus direitos de participar e de usufruir do Estado. Eu tenho direitos tanto de participar da vida política, eu tenho direito de ser votado, eu tenho o direito de me candidatar, mas também tenho o direito de ser um funcionário público, tenho o direito de participar das Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha, Aeronáutica. Eu tenho o direito de cidadão, meu direito de cidadão. Eu posso fazer parte do Estado, Então, nós já vimos aqui cidadania, condição ou dignidade de quem recebe o título honorífico de cidadão, ou, em termos gerais, é o que nós estamos estudando aqui, a condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo, permitem participar da vida política. Então, a cidadania é a condição que eu me encontro como participante do Estado. Cidadão sou eu que possuo, que tenho direitos à cidadania, que tenho o direito de participar do Estado. Estado é o conjunto de instituições, o governo, as Forças Armadas, o funcionalismo público, que controlam e administram a nação. O Estado é um país soberano com uma estrutura própria e politicamente organizada, ou seja, o Brasil é um Estado. Os Estados Unidos são um Estado. Os Estados que compõem a nação brasileira, todos têm a sua organização política, Então são Estados. Muito bem, o cidadão, ele tem o direito à cidadania, correto? O cidadão, ele precisa usufruir da sua cidadania. O Estado tem que garantir a cidadania a cada cidadão. Ou seja, o cidadão tem a garantia de usufruir da sua cidadania. Todavia, o cidadão também deve esforçar, tem que correr atrás de cumprir com o seu papel de cidadão, de cumprir a sua cidadania. Vamos prosseguir um pouquinho mais. O cidadão tem o direito de participar do Estado, correto? E o cidadão tem alguns direitos garantidos pelo Estado. O Estado foi que decidiu dar direitos ao povo que correu atrás,
foi o povo que batalhou, o povo que conquistou, o povo dia após dia tem conquistado a sua cidadania. Vou fazer aqui para citar a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. É uma declaração internacional aprovada em 1948 na 9ª Conferência Internacional Americana realizada em Bogotá. Essa declaração, ela traz no capítulo 1º os direitos do cidadão, correto? No capítulo 2, os deveres do cidadão. Eu quero citar alguns. São direitos do cidadão a vida, a liberdade, a segurança, a igualdade diante da lei, a liberdade de investigação, opinião, expressão, difusão, a proteção da família, o direito de residência, de moradia, né, e de trânsito, a inviolabilidade do domicílio, ou seja, o local inviolável, o direito à saúde, ao bem-estar, o direito à educação, à cultura, o trabalho, o salário, a providência social, o direito de reunião, de associação, de propriedade, de asilo, alcance dos direitos do homem. Então, aqui eu fui puxando alguns apenas e fui citando para vocês. A cidadania garante ao cidadão esses direitos. E deveres? Nós temos direito para com os filhos e pais, os deveres vamos repetir porque eu falei direito aqui. Nós temos deveres perante a sociedade, deveres para com os filhos e pais, deveres de instrução, de sufrágio, obediência à lei. Temos o dever de obedecer às leis, o dever de servir a coletividade e a nação, o dever de assistência e previdência social, o dever de pagar imposto de trabalho, de atividades políticas em países estrangeiros. E nós temos o dever de tolerância, correto? Nós temos também, além da Declaração Americana dos Direitos Humanos, eu quero fazer menção aqui dos direitos sociais no Brasil. O Pacto Internacional das Nações 1966 foi adotado pelo Brasil em 1992 e refletiu-se na Constituição da República Federativa do Brasil, é exatamente a que está em vigência hoje, de 1988, e na sua emenda constitucional de 2010, resultando nos seguintes direitos definidos pelo seu artigo 6º, ou seja, todo cidadão tem direitos sociais, são os direitos sociais e não civis. Em outro momento a gente pode gravar um vídeo para vocês falando da diferença entre os direitos civis e os direitos sociais. São direitos sociais. Todo cidadão tem direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados. Ou seja, todo cidadão tem direito, deve ser garantido pelo Estado a todo o cidadão de forma social, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho. É por isso que é tão exigido do governo que o governo proporcione empregos com carteira assinada, né? É direito do cidadão o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Correto? Então, vamos pegar desses direitos sociais, para nos aprofundar um pouquinho mais, o direito à educação no Brasil. A Constituição Federal afirma que a educação é um direito de todos,
e um dever do Estado e da família, é um direito de todos, e é dever do Estado e da família proporcionar a educação ao indivíduo, ao cidadão, correto? Que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Ou seja, a educação no Brasil tem como orientação preparar o cidadão para o exercício da cidadania. Qual é o exercício da cidadania, ô Douglas? Votar é um exercício da cidadania. Ajudar o próximo é um exercício da cidadania. Exigir os seus direitos é um exercício da cidadania. Usufruir dos seus direitos é um exercício da cidadania. Se comprometer com seus deveres e cumprir os seus deveres é exercício da cidadania. Trabalhar é exercício da cidadania. E a educação, o indivíduo e o cidadão para todas essas coisas que temos abordado aqui. Depois você poderá voltar esse vídeo e assisti-lo quantas vezes quiser. Vai rever, reaver. Você vai também, através da atividade que enviarei um texto a vocês, observar o que é a cidadania de forma bastante profunda, né? Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó, sobre o direito à educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele que nós conhecemos como ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece as seguintes responsabilidades. Veja, enquanto a obrigação, o dever do Estado de garantir educação, não é isso? O Estatuto da Criança estabelece as seguintes responsabilidades do Estado: a oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito, e progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio devem ser oferecidas pelo Estado ao cidadão de forma gratuita, não se deve cobrar pelo ensino. Isso é um direito do cidadão. O que mais? Oferta de creche e pré-escola para as crianças de 0 a 5 anos. Oferta de ensino noturno adolescente trabalhador. Atendimento especializado para portadores de necessidades dos pais de matricular seus filhos na escola, definindo como direito dos responsáveis participar da definição das propostas educacionais, garantia de oferta de ensino de boa qualidade. Então, faz parte do exercício da cidadania, né, a participação da política de Estado. Política de Estado não é somente se candidatar, mas políticas de Estado tem tudo a ver com os sociais. As políticas de Estado são o quê? São a garantia. A política de Estado é a participação do povo, do cidadão, é a participação do cidadão na construção da legislação estadual. Estadual, eu falo da federação, né? Por exemplo, quanto à educação, à saúde, à alimentação, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, o fornecimento, vamos dizer assim, do Estado, de tudo isso aqui ao cidadão é conhecido como políticas de Estado, correto? Tem que exercer a sua cidadania. Então fica assim, para a gente encerrar, cidadão é aquele que tem o direito a participar da política do Estado. Cidadania é a condição de pessoa que, como membro de Estado, acha gozo de direitos que lhe permitem a participar da vida política. Fica assim, queridos. Se eu fui muito rápido,
volta aí o vídeo quantas vezes você achar conveniente e ó, pega aí, deixa passar não. Um abraço para vocês e até a próxima semana.